Muito bem, uma alegria muito grande para o Dia do Advogado. Falar com uma família onde o direito ele veio de pai para filho. Deixar aqui, se vocês me permitem, um grande abraço ao Dr. Rubens Bianchi, também a Lorena e ao Vinícius, que seriam também entrevistados pelo site americano para o Dia do Advogado, mas aí no dia da entrevista, o filhinho de Vinícius apresentou ali uma questão de saúde, graças a Deus está joinha, né? É daqueles molequinhos que vê o Berec e já, opa, fazer a fotinha ali, não diferente dos seus filhos também. Então, deixar aqui os parabéns também por esse dia, a essa família também ramificada na área do direito, que é a família Benck. Rapaz do céu, que alegria falar com vocês, viu, Juliano? E doutor Ivo, que alegria falar com o senhor neste dia em que o doutor Leandro, falando agora no batalhão, ele falava que os advogados, eles também têm essa prerrogativa de trabalhar e de dar às pessoas palavra, não é? E de trazer às pessoas o direito à democracia. Bom dia, doutor Ivo. Bom dia. Tudo, Tudo de bom? o senhor está bem? Eu estou firme, estamos na ativa. O senhor já saiba que o senhor não vai poder falar com o Juliano, adolescente, né? Em vez o senhor estava trabalhandinho, se esforçando lá, daí ele estava lá cantando música do Elvis Presley e tal, né? O senhor não pode falar isso na entrevista não, viu? Não posso, nem querer mexer nos meus papéis. Não, o senhor não pode falar isso não. Doutor Juliano, o senhor sabe que graças a Deus o americano tem essa veia de ficar muito à vontade dos seus entrevistados, né? Parabenizar o senhor pelo dia do advogado e o senhor pode falar como esse paizão aqui, vice-prefeito que foi, vereador que foi, né? Trabalhando nos movimentos da igreja também, como este pai te influenciou na área do direito. É isso mesmo? Isso mesmo, Berek. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui no nosso escritório e que tenhamos um papo bem agradável. Muito bem. Doutor Ivo, o que significa para o senhor o Dia do Advogado? É um dia importante, sabendo zelar por essa classe, porque a advocacia ela faz parte, é membro importante dentro da justiça. Então, a gente pode participar desse órgão tão importante no mundo, na sociedade, em todos os tempos. A justiça sempre deve prevalecer. Então, a gente participou e, para mim, então, o Dia do Advogado, que é esse elemento que participa com a justiça, junto com o promotor, com o Ministério Público, com o juiz, em todas as áreas, ele está desempenhando um papel muito importante. Por isso que eu me orgulho de ser advogado e ter sido participante dessa justiça nesse período todo. Me conte uma coisa, lembra o número do seu OAB? Sim, 4.141. O senhor é formado pela qual instituição? Ponta Grossa. Pela UEPG? Comecei lá no Vale do Itajaí, Exato. na primeira turma da Univale atualmente, e depois transferi para Ponta Grossa e aí me formei em Ponta Grossa. Muito legal. Juliano, o número da sua OAB? É 35656. Olha que legal. Você se formou aonde? Formei na Universidade Federal do Paraná em 2002. Em 2002. O fato de você ter um pai que já estava exercendo e um pai tão conceituado na área, isso te dava alegria, mas também uma certa cobrança, não que ele cobrasse, mas que viesse do teu interior. Eu tenho que me dedicar porque meu pai, graças a Deus, é um excelente profissional? Berek, eu lembro da época que eu tinha meus 10, 12 anos, e naquela época o processo era físico, ou seja, era de papel. E o pai, como era muito caxias, levava muitos processos para casa à noite para poder estudar. E ali, sem compromisso nenhum, eu pegava e acabava folheando um processo ou outro ali, ia dando uma lida para questão de curiosidade de criança, de pré-adolescente, de conhecimento. Eu não tive nenhuma pressão por parte dele para fazer o direito, pelo contrário, acredito até que ele quisesse que eu seguisse uma outra área, face às dificuldades que a gente tem na nossa atividade, mas aquilo foi me despertando o interesse pela área do direito,
de poder ajudar as pessoas, ser a voz dessas pessoas dentro de um poder judiciário para conseguir fazer a justiça. Fazer valer, né? Exatamente. O doutor, e o senhor foi vice-presidente da OAB na última gestão. Hoje, o senhor é coordenador da Caixa dos Advogados, né, de assistência aos advogados. Além do senhor, o seu pai também, ele foi recentemente, cerca de um ano e algo assim, homenageado pelos 50 anos na área do direito, né? Exato. Como que o senhor vê essa sua trajetória dentro da subseção da OAB e seu pai também, em relação à OAB de Telêmaco Borba? Isso, eu lembro que eu fui chamado em 2019 para poder participar, 2018, 2019, para poder participar da diretoria. Então eu comecei com o cargo de secretário-geral, e aí depois, quando o doutor Leandro foi ser candidato a presidente, ele me convidou para ser o vice dele durante os últimos 3 anos, e agora a gente está como delegado da Caixa de Assistência, né? E como você comentou, teve essa homenagem ao pai e mais a um outro colega, e para mim é uma grande satisfação ver que ele atua há mais de 50 anos na área jurídica. Obviamente que para mim é um exemplo também, né, de correção na área jurídica, de combater as injustiças, de procurar fazer justiça, procurar defender os seus clientes, mas principalmente fazer a justiça. Então isso me deixa muito orgulhoso. Como você disse anteriormente, é uma responsabilidade a gente dar sequência a essa atuação na área do direito, principalmente numa cidade do tamanho de Telêmaco Borba e região, que você acaba sendo conhecido pelo nome, né? Então eu vejo que hoje já vieram muitos clientes que o pai atendeu há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, na época eu nem estava fazendo direito, e o pessoal vem procurar a gente pelo bom atendimento que teve lá no passado. Olha que ótimo. Doutor Ivo, eu acho que houve uma sensibilidade na área do direito de querer que a justiça seja prevalecida. Foi um ato muito bonitinho. Quero pedir licença a vocês, que quando eu falo de família, dos filhos, é no sentido que vocês são pessoas muito queridas e transmitem esse amor cristão com a gente. Então, por isso que eu fico muito à vontade quando eu falo nos seus filhos, seus netos, nesse sentido. Por quê? O direito, a prevalência daquilo que é certo, daquilo que é honesto, ficou muito evidente numa apresentação da Paixão de Cristo lá na Praça da Família. Quando a sua netinha viu que estavam batendo no Cristo, ela entrou em pranto. Aquela cena, ela me tocou muito, sabe? E claro que é uma criança, mas eu digo, Juliano, que a sua filha ali, ela, como quem diz assim, não é direito, isso não é legal. Uma atitude inocente, mas que mostra, de repente, como a sua família, através do direito, busca que as pessoas sejam direitas com as outras. Gostaria que você comentasse este fato. Essa questão de tentar ser direito na vida e buscar ser direito na vida, a gente já vem de uma herança, né? Então, de uma educação do pai e da mãe. Exato. Que eu tento passar para os meus filhos, né? E esse fato foi bem marcante mesmo, né? Porque era a Paixão de Cristo, estavam batendo em Jesus lá, e ela ficou muito nervosa, porque por que estavam fazendo isso com ele, estavam machucando ele, né? Sem saber que pela inocência dela, que era uma representação. E a gente busca passar para eles também essa questão de ser justo, da questão da justiça, de ser muito correto com as crianças. Isso faz parte da educação que a gente tenta transmitir para os nossos filhos, né? Muito bom, muito bom. Doutor Ivo, nesse momento, eu vou colocar aquela foto do senhor recebendo a homenagem lá na OAB, lá na subseção, quanto aos seus 50 anos de atuação, tá bom? Nesse momentinho. Doutor Ivo, o que o senhor me conta, né, no sentido de hoje? A gente não vai entrar nos meandros maiores, porque senão não dá certo, a gente pode falar muita coisa, né?
Certo. Mas tá meio difícil hoje a atuação, né? Porque tantas coisas, de repente isso pode, antigamente podia, hoje pode, mas não pode mais. A área do direito tá meio complicado a atuação de vocês, né? É complicado em parte, Ah. mas por outro lado se abre muitos leques de se poder participar mais da justiça. Aham. Eu vejo, quando eu me formei, Aham. e no início da carreira, o juiz era todo poderoso e todo respeitado, Aham. e ainda deve ser respeitado. Agora, o todo poderoso significa deveria significar somente na honestidade, na transparência do julgamento, e não por autoridade, por ser o juiz, tem que ser diferente. Eu tive um exemplo muito bom do Dr. Onésimo Assunção, que foi o primeiro juiz de direito em Telemaco Borba. Ele era muito enérgico, mas amigo de todo mundo. Olha que e ele ótimo. mostrava que a amizade ela era importante para resolver a justiça. Então ele não tinha um afastamento, ele participava da vida da sociedade de Telemaco Borba, em escola, em reuniões de pais e mestres, porque nada melhor do que conhecer em loco as coisas para poder ser mais conhecedor na hora de uma sentença. Uhum. E eu acho muito importante que haja essa participação ativa do juiz na cidade onde ele está encarregado de fazer justiça. E hoje nós temos essa tranquilidade aqui em Telêmaco, o doutor Juliano, porque a gente vê os nossos juízes aí bem engajados. É bonito isso, né? Isso, a gente entende que a justiça ela é feita do juiz, do promotor e do advogado, né? Então, o advogado é um pilar essencial. Então, esse bom relacionamento que a gente busca ter com o Poder Judiciário e com o representante do Ministério Público é justamente para fazer a justiça, né? Em nenhum momento você tenta ter algum benefício próprio, né? Exato. Mas eu acho que a gente tem que ter um respeito, né? Tá todo mundo no mesmo patamar. O juiz não está acima do advogado, nem o Ministério Público, está todo mundo no mesmo patamar. Então a ideia é fazer essa união para justamente essa união de esforços para que justamente o direito seja aplicado ao caso concreto com uma certa justiça. Na área de vocês também acontece um detalhe, por exemplo. Vocês pegam uma causa, doutor Ivo, e aí vocês comentam com a pessoa, com o cliente de vocês, olha, a gente vai ver daqui a uns 4 meses, 5 meses, só que daí a documentação inerente às vezes está um pouquinho mais complicada, documentação por parte do cliente, inclusive de vocês, então não depende somente do senhor como advogado, mas depende também do cliente de vocês, da documentação que vocês pediram e de repente está ali um pouco demorada, ou vocês dependem de terceiros para a situação. Acontece bastante isso na área do direito, né? Acontece, para mim aconteceu muitas vezes isso aí. Aham. Então, nem sempre o cliente traz de momento inicial todo o esclarecimento. Ele pensa que é fácil, é só fazer um requerimento ao juiz e consegue aquilo. Então, você tem que estudar questão por questão, até para não cometer injustiça. Porque se não houver uma clareza do cliente para com você, você não pode caminhar de uma forma bem sólida em cima daquilo que ele deseja. Entendeu? Então, eu acho que faz parte. Nem sempre os clientes têm facilidade de expor aquilo que eles querem, né? Então, esclarecer o que aconteceu lá no passado para a gente fazer parte da justiça de uma forma bem clara. Doutor Ivo, como que foi a sua função enquanto vice-prefeito da cidade de Telemaco Borba, no sentido do que o direito lhe ajudou no exercício do cargo? Ajuda muito, né? Ajuda. Quem faz direito e que se preocupa com o direito e tenta andar sem descaminhos, ele abre um leque muito grande para tudo, para não se fazer injustiça, mesmo quando você você está num cargo público, né? Eu, como vice-prefeito, eu dava aula na época, eu também me formei em letras, então eu dava aula. Eu tive que deixar as aulas para não ser um professor
relapso, de ir de vez em quando e faltar de vez em quando. Então, deixei as aulas para ficar vice-prefeito como vice-prefeito. Participei de todas as reuniões da microrregião dos prefeitos dos Campos Gerais, justamente para sempre aprender e observar. É muito importante na vida você observar o que está dando certo lá, o que está dando certo mais para lá um pouco, e para trazer para a cidade aquilo que é o melhor. Então, fez muito bem para mim, o direito me deixou aberto, onde eu sei que participei da política, porque eu tinha conhecimento de outras cidades também, como é que funcionava. Eu, desde pequeno, me interessei muito pela sociedade. E quando comecei a dar aula bem novo, antes de entrar no magistério, antes de entrar na faculdade, já dava aula particular, justamente porque era uma forma de sobrevivência. Exato. Mas eu me esforçava. Exato. Eu fazendo direito, dava aula num ginásio lá em Itajaí, matemática e ciências naturais. Uau! Veja bem, então eu tinha que me preparar bem para aquilo. Eu tentei sempre ter sucesso naquilo que eu fazia. Muito bom. Ô, Juliano, só que daí a gente vai e volta. A gente está falando do advogado, mas da vida desses dois queridos nossos aqui. Juliano, o teu pai estudou para ser padre. Você sabe disso, né? Estudou. Né? E aí, quando teu pai falou assim, que estudou para ser padre e tal, os teus amigos mais próximos, ele brincava assim, o teu pai, ele ia ser padre. Aconteceu situações assim na tua infância? Não, Berek, eu não me recordo desse fato. Acho que talvez até porque muita gente da nosso círculo próximo de amizade nem tem conhecimento dessa situação dele ter né? ser padre. É. Mas se ele tivesse continuado, daí não existiria. Não existia vocês, né? Daí o que ele fez? Ele continua, né, em um sacramento da Igreja Católica, não ao sacerdócio, à vocação sacerdotal, mas à vocação matrimonial, né? Exatamente. Isso é muito legal, né? O doutor, eu vou fazer essa pergunta pro Juliano. O Juliano, como que é a vida do advogado ali na hora de... Olha, minhas crianças, o pai está trabalhando, e daí quando você se concentra, você tem que estar ali. E também a esposa, também o pai que é advogado, não falando de você em específico, mas no geral. Como que é a vida do advogado, a correria que vocês têm e o relacionamento ali com a família e, acima de tudo, a compreensão de esposa e filhos por causa da profissão de vocês? Veja, Berek, na época que eu me formei, faz 22 anos, eu não me considero muito antigo na profissão ainda, mas a gente não tinha essa facilidade da tecnologia, de contatos com as pessoas, né? Então, eu lembro que eu estava na faculdade, foi na época que começou a popularizar os aparelhos celulares, né? Mas não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada. Então, você trabalhava até as 6 horas da tarde, ia embora do escritório, fazia estágio, sempre fiz estágio, e aí você ia para tua casa e acabava o teu expediente, né? Os prazos que a gente tem que cumprir, o advogado tem prazo para cumprir no processo, você tinha que levar o papel físico no fórum, fazia o protocolo, levava para o escritório uma cópia e terminava o teu dia ali. Alguma vez ou outra trabalhava à noite, mas não tinha tanta correria como é hoje. Hoje, com a internet, com o WhatsApp, o processo hoje é digital, é tudo digital. Então, o teu prazo vai até as 11h59, né? Você quase não vai mais ao fórum. Você vai 2 ou 3 vezes ao ano e quando muito, né? Então, você faz tudo via internet. Até mesmo o contato com o pessoal do fórum, secretaria, você faz via WhatsApp, né? As audiências hoje, a regra é virtual. Então, você já não se encontra nem os colegas mais no fórum, nem o cliente. Você faz a audiência do teu escritório. E essa facilidade de comunicação cliente-advogado, advogado com advogado, faz com que você acabe ficando, se você não se policiar, trabalhando 24 horas por dia. Exatamente. Né? Porque você está em casa, ou você está à noite, ou você está no final de semana, e as mensagens do WhatsApp não param de chegar. Então a gente tem que se policiar, porque você precisa dar atenção para o seu cliente, obviamente, mas também você precisa dar atenção para a sua família, né? Chega sábado, chega domingo, você também tem que se desligar um pouco da tecnologia, porque senão você acaba ficando ansioso demais de querer responder o WhatsApp, querer responder mensagens, querer
dá uma satisfação ao cliente e acaba deixando de lado a sua família, né? Eu lembro que a minha filha hoje está com 6 anos, na época da pandemia, ela era recém-nascida, então a gente estava trabalhando em casa, então teve audiências que eu fazia audiência no meu escritório de casa e ela estava no carrinho perto ali, dormindo ou vendo o pai fazer essa audiência. Hoje, com esse tempo que eu já tenho de atuação, eu tento no final de semana me desligar um pouco, né, para poder dar atenção para eles, senão a gente acaba ficando trabalhando 24 horas. Mas a correria é grande. O advogado, como você atende vários clientes, às vezes são causas distintas, né? Você acaba ficando remoendo isso na cabeça e pensando numa audiência que você vai ter semana que vem, num prazo que você tem que cumprir. Então você tem que aprender a desligar a chave de vez em quando para poder também ter uma saúde mental um pouco melhor também, né? Eu não estou aqui estimulando que as pessoas entrem na justiça quanto a isso. Quando o senhor citou a questão do home office, por exemplo, que veio ali devido à pandemia, muitas empresas descobriram que, de repente, o home office é mais lucrativo para a empresa. Várias causas advocatícias, de repente, aconteceram por pessoas que viram que estavam sendo ali, trabalhando um pouco demais, causas contra a empresa, né? Acredito sim. Eu não atuo na área trabalhista, mas eu acredito que tem muita situação, porque o home office a empresa tem que ter um tipo de controle, né? E aí vai do bom senso do funcionário com a empresa para que também não extrapole os limites legais, né? Muito bem. Aí sim, doutor Ivo, além de vice-prefeito, eu quero saber como ter estudado no seminário ajudou o senhor na área do direito. Fique à vontade. Primeiro, o latinório está bem, né? O latinório. Eu na realidade, fui fazer direito porque eu achava uma área bonita. A gente estudou, sabia, inclusive no seminário nós tivemos uma formação muito enérgica, muito sólida, mas eu vim também de uma família que eu soube valorizar, mesmo o pai e a mãe sendo pessoas simples, com pouquíssimo estudo, mas souberam conduzir a família numerosa como é a nossa. E no seminário já tinha ido um irmão mais velho que ficou padre, bem quando eu era criança. Ele já entrou no seminário e mais tarde, então, eu assisti a primeira missa dele. Depois foram mais 2 irmãos para o seminário, que também ficaram sacerdotes, os 2. Eu saí na época, uma questão muito individual, assim, eu estudei 7, 8 anos, me preparei no primeiro e segundo grau, e eu achei que não deveria continuar lá. Mas a missão que eu aprendi lá, eu a executo até hoje. Exato. E sempre estendi a mão para pessoas, como me estenderam a mão, como eu posso dizer com certeza. Eu, desde pequeno, fui para o seminário, por quê? Porque o pai não tinha condições de nos criar. Era área rural e ginásio era distante. Internatos, assim, eram caríssimos, meu pai não tinha condição. Então, o caminho comum era ir para o seminário. Quem tivesse vocação ficava, quem não quisesse podia sair, mas aquilo que a gente aprendeu lá, eu trouxe para a vida normal minha de casado, né? Então, eu posso me orgulhar da minha família simples, mas que a gente pôde estudar. Eu tenho uma gratidão muito grande com os ex-alunos salesianos, porque foi um momento que eu tive um alicerce sólido para vencer a vida, né? Muito bem, muito bem. Ô, doutor Juliano, existe um problema que vocês têm que enfrentar muito grande pelo fato de ser advogado, doutor Ivo, que é aquela história. Doutor Juliano, meu amigo Juliano lá do futebol, viu, eu tô passando por este problema, por este. Só que você é amigo da pessoa. Todo mundo acha que você vai acertar uma causa ali advocatícia através da amizade. Aí você tem que lembrar ele. Me formei, fui para a faculdade, tenho a minha credencial da OAB, né? Passei na ordem. Vem cá, uma coisa é a nossa amizade, outra coisa é você... não, só queria saber um negocinho. Tem muitos problemas?
Acontece muito, Guilherme. Né? A famosa só uma perguntinha. Viu? Depois eu faço as 10 perguntas para você depois da entrevista. Brincadeira. Só, Né? a famosa Só uma perguntinha, né? A gente se depara muito com isso no dia a dia e eu acho interessante que a gente tem que tentar, mesmo que seja só uma perguntinha, você tem que atuar de uma forma profissional e atender bem essa perguntinha para responder bem essa perguntinha. Mas eu vejo também que está mudando isso, sabe, Berec? O pessoal, os clientes e eventuais e os amigos também, eles têm consciência que a nossa atuação, né? E para isso a OAB, inclusive, estabelece o preço de uma consulta. Exato. Né? Assim como médico, Uhum. como dentista, você faz uma consulta. Claro que nem você não consegue cobrar de todo mundo, que às vezes as pessoas simples que não têm condições de pagar, você acaba atendendo ali, orientando num primeiro momento sem fazer nenhum tipo de cobrança, mas é a nossa atividade, nós dependemos disso para sobreviver e para viver. Então, essa perguntinha a gente acaba brincando com eles, fala assim, tá, vamos marcar uma consultinha então também para poder... Ótimo, né, doutor Ivo? Tentar cobrar alguma coisa, mas é normal essa questão num grupo de futebol, você está lá jogando futebol, num churrasco, e as pessoas virem fazer esse tipo de pergunta, e a gente acaba levando uma boa quando acontece. Quando acontece. Muito bem. Doutor Ivo, qual a sua mensagem, né, a todos os seus... Gente, eu prometi que ia fazer entrevista em 30 minutos, então eu estou tentando aqui me policiar, estou mais ou menos na casa ali. Doutor Ivo, qual a sua mensagem aos seus amigos advogados? Eu gostaria de dizer para eles que eu me orgulho de ter participado tantos anos da justiça, como elemento da justiça. De estar participando. De ajudar a celebrar a justiça. Isso é importante. Me orgulho, então, que nós encontramos tropeços, dificuldades, inclusive naquela época mais anterior, nós não éramos nomeados pelo juiz como dativo, advogado dativo, isso é fazer de graça a defesa da pessoa. E eu nunca me recusei, sempre eu fiz. Por quê? É uma forma de você cumprir o juramento o dia que você se formou. E também isso aí traz vantagens para a gente, porque você acaba aprendendo a advogar mais ainda. E eu posso dizer que quando eu jurei de ser advogado, fazer justiça, procurei cumprir isso aí. Por outro lado, você falou que eu estudei no colégio de padre como seminarista, né? Lá sempre aprendemos a respeitar qualquer pessoa. O ser humano é matéria-prima de Deus. E família é o primeiro degrau para a gente ter sucesso, respeitando a família e valorizando a tua família. E sempre eu tentei fazer isso como meus pais fizeram. E também a orientação dos meus pais também era essa, que Deus era onipotente e onisciente, isto é, está em todo lugar e conhece tudo. Então, aquilo que você faz de bom, Deus está anotando ponto positivo para você. O que você faz de mal, é triste a pessoa tentar descaminhar-se ou fazer um caminho torto, porque cedo ou tarde vai ter que prestar conta. Então, nada mais justo, nada mais alegre, mais satisfação de tentar trabalhar de forma correta e ser amigo de todo mundo, não desprezar ninguém. Eu participei também em política e tudo, mas a gente nunca tentou se alinhar com gente que estava num descaminho. E a gente hoje lamenta um pouquinho certas posições que existem, até em degraus superiores da justiça, que às vezes não são exemplares. Isso que a gente fica um pouco triste. Mas sabe-se que é passagem. Isso aí daqui a pouco não existe, vai estar outra pessoa no lugar da pessoa que está hoje fazendo uma coisa não exemplar. Né? Mas eu me orgulho muito de ter participado da justiça. Então, aos colegas, que todos enfrentem a justiça de forma cordial e respeitando os próprios colegas, o promotor, o juiz, mas que sejam enérgicos com a seriedade da justiça que eles se propuseram a fazer. Bem, doutor Ivo. Juliano, da mesma forma, a sua mensagem aos seus amigos advogados. Eu queria
parabenizar os colegas advogados pelo dia que se aproxima, agora dia 11 de agosto, e dizer que nós devemos, como o pai disse, atuar com firmeza, né? Sempre respeitando a outra parte, respeitando a outro colega, porque o advogado não precisa ser inimigo do outro, mesmo que enfrente uma causa, tem que defender o seu, mas sem ofender os outros, né? Que atue com firmeza, dentro dos limites da ética que a nossa atividade exige, né? Mas também pensando nas prerrogativas que nós temos, ou seja, nos direitos que nós temos ao exercer a nossa profissão, né? E que possamos continuar batalhando junto para que a gente possa encontrar justiça para os nossos clientes. Muito bem, se me permite, aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Leandro de Castro, que me abre as portas da OAB, tem ali o Berecando como parceiro, né? Também ao vice-presidente, o nosso Dr. Luiz Henrique. O Dr. Juliano, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Sabe que você tem meu respeito, sabe que você tem aí toda a consideração do site Berecando, viu? Doutor Ivo, meu amigo do tempo de Jandaia do Sul, a vida inteira. Eu era adolescente lá, já estimava o vice-prefeito Ivo Bona, sabe? E daí depois de Jandaia a gente teve um laço ainda maior. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito ao meu trabalho. Vocês e as famílias de vocês. Obrigado, Berec. Tá bom? Obrigado e sucesso para você. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Vamos dar um tchau lá, senão o povo fica bravo com a gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.